O Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo para jogar no Newton Santos em 2026. Esses são os dois times que eu cubro aqui com maior frequência no canal, Vasco e Botafogo. Diariamente eu estou postando vídeos sobre esses dois clubes, então eu vou dar mais detalhes para vocês sobre esse acordo entre Vasco e Botafogo, para o Vasco mandar os seus jogos não só em 2026, mas até 2028 o Vasco vai mandar os seus jogos no Newton Santos. Esse acordo será anunciado oficialmente em breve. Provavelmente no fim do Campeonato Brasileiro a gente já deve ter anunciado esse acordo, até porque o Brasileirão do ano que vem já começa em janeiro. Então, vem comigo. A partir de janeiro de 2026, o Vasco já mandará os seus jogos no estádio Newton Santos. Newton Santos será a casa do Vasco até 2028. Isso porque o estádio do Vasco São Januário vai fechar para reformas de melhorias no estádio, aumento da capacidade do estádio. É uma reforma que vai ser melhor para o futebol carioca como um todo. Não só para o futebol carioca, mas para o futebol brasileiro a gente tem que falar, porque São Januário vai ficar mais moderno, então vai ficar melhor para a torcida visitante, vai ficar melhor para a torcida mandante. Será mais uma opção de estádio no Rio de Janeiro, caso aconteça algo com algum outro estádio, Newton Santos, Maracanã, terá São Januário com capacidade para 57 mil torcedores. Então, e com certeza, caso outros clubes precisem também, o Vasco cederá São Januário como uma opção para jogarem também. E os detalhes desse acordo entre Vasco e Botafogo para os Gigantes da Colina jogar no Newton Santos a partir de 2026 são esses. Vasco encaminha acordo com o Botafogo para jogar no estádio Newton Santos até 2028. Eu particularmente frequento bastante o estádio Newton Santos, já frequentei muito em jogos do Vasco, jogos do Botafogo. Eu acho um estádio, sim, muito interessante pela questão da capacidade, cabe mais de 40 mil pessoas no Newton Santos. A título de comparação, em São Januário cabem apenas 20 mil torcedores, então é diferente, né? Até o clube lucrar um valor maior. Se você pegar agora, o Vasco vai jogar para 40 mil pessoas, antigamente jogava para 20, então o Vasco vai poder lucrar mais, mesmo pagando ainda um aluguel para o Botafogo, entendam? O Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo para atuar no estádio Newton Santos durante a reforma de São Januário pelos próximos 3 anos. A informação é do Globo Esporte, do GE no caso. Nesse período, o aluguel do estádio será de 250 mil por partida. Além disso, a disponibilidade do Newton Santos estará concedida à prioridade do calendário de jogos do Botafogo e à agenda de shows. Então isso quer dizer o quê? A prioridade para jogar no estádio, obviamente, vai ser do Botafogo, mas com certeza a CBF vai tentar sempre marcar datas, assim como faz com o Maracanã, para dias diferentes de jogos de Vasco e Botafogo, quando o Vasco e o Botafogo forem mandantes. Então, por exemplo, o Botafogo e o Vasco vão jogar de mandante na mesma rodada. Um vai jogar sábado, o outro vai jogar domingo, nunca no mesmo dia, para os dois poderem utilizar o estádio, como acontece com Flamengo e Fluminense no Maracanã. Então, provavelmente isso vai acontecer. O Vasco deve começar a mandar seus jogos no estádio botafoguense no primeiro semestre de 2026. Com o Brasileirão do ano que vem já começa em janeiro, provavelmente em janeiro a gente já vai ter o Vasco mandando jogos no Newton Santos. É um gramado diferente, um gramado que o Vasco com certeza vai se adaptar, vai jogar no tapetinho do Newton Santos, o gramado sintético, gramado artificial, que é um gramado muito bom, diga-se a título de passagem, é um gramado sem buracos, é um gramado que a bola rola, limpa, e é um gramado que pode até favorecer um pouco do estilo de jogo do Vasco, de transição rápida, um jogo por baixo, quanto mais o time se acostumar com o gramado, com a velocidade da bola, que é diferente, mas que com certeza o Vasco jogando mais, se habituando, vai se acostumar, e pode ser também uma arma para o Vasco, assim como é uma arma para o Botafogo, que costuma acelerar muito os jogos no início. É um gramado que favorece esse estilo de jogo mais de imposição do time mandante. E aí alguns pontos importantes para a gente destacar bom, o aluguel de 250 mil por jogo, eu acho um aluguel justo. O Vasco vai conseguir lucrar uma parte ali. O Vasco, em jogos que lotaram o estádio Newton Santos, se o time estiver bem, com certeza vai lotar a maioria dos jogos. E o Botafogo vai lucrar também. É uma renda a mais para o Botafogo. Digamos, se o Vasco mandar 4, 5 jogos por mês no Newton Santos, 3, 4, 5 jogos por mês, o Botafogo já vai ganhar uma renda a mais. Não é um valor, nosso, exorbitante, mas é um valor que, ajuda em certa forma. Por exemplo, o Vasco mandando 3 jogos no Newton Santos por mês, já seria um valor de 650 mil reais. Já é o salário de algum jogador do Botafogo, 650 mil reais, e assim por diante, cara. Mas eu vejo mais como um acordo aí para o Vasco ter um local para jogar no ano de 2026, 2027 e 2028, até São Januário ficar pronto. E com certeza o Vasco guardará isso como uma dívida ali de cavaleiros, entre Vasco e Botafogo, caso algum dia o Botafogo, como já precisou também,
precise jogar em São Januário, já reformado, com capacidade para 57 mil torcedores, no estádio moderno. O Vasco vai também fazer um acordo ali com o Botafogo, com um aluguel simbólico, né, 200, 300 mil reais, para os jogos acontecerem, caso o Botafogo precise em algum momento. Eu fico feliz de ver as diretorias se acertando, as diretorias se entendendo que a rivalidade existe dentro de campo, mas que fora de campo não precisa ter uma rivalidade. Ah, não, você não vai jogar no meu estádio, isso, aquilo. Cara, é normal do futebol. E é isso, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Acharam valor bom, acharam valor baixo, valor alto? Comenta aí embaixo. E o que você, torcedor vascaíno, achou do Vasco mandar os seus jogos no Newton Santos? E é isso, eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui!